Alô, bom dia, paz do Senhor, amados irmãos, sejam bem-vindos, que Deus abençoe. Quero ler com vocês e compartilhar nesse instante o Salmo de número 95. O salmista convida a louvar e a celebrar ao Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Desejamos a todos um abençoado sábado, que Deus te abençoe, que você possa participar dessa reprise de hoje, experimente confiar, ou melhor, experimente conectar, e o tema da mensagem de hoje é conectar com Deus, do nosso pastor Claudionor Silva. Bom culto, Deus abençoe, vamos interceder e orar? Eterno Deus, Pai nosso, graças te damos pela tua infinita graça e misericórdia de estar sempre conosco. Te louvamos, celebramos, nos prostramos diante do Senhor, declarando que só o Senhor é Deus, reina e vive para todo sempre. Abençoe, ó Pai, os nossos irmãos, irmãs e amigos que nos ouvem, que estejam passando por momentos difíceis de luto ou com entes queridos internados. Clamamos a tua misericórdia, ó Deus eterno. Em nome de Jesus, recebe-nos e abençoa-nos segundo a tua infinita graça. Amém. Bom culto a todos vocês. A paz do Senhor para todos, amém? Vamos louvar ao nome do nosso Deus. Como o pastor já deu início ao nosso culto, você está convidado a adorar a Deus juntamente conosco. Eu não sei como é que você iniciou a sua manhã, eu não sei como é que você está nesse momento, mas eu te convido a você se alegrar na presença do Senhor, amém? Então, levanta aí, levanta um pouco da cadeira, levanta um pouco do sofá, vamos louvar ao nome de Deus juntos e alegrar na presença do Senhor, amém? Vamos louvar. O Senhor é digno da nossa alegria, amém? Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu amor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te
teu coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro. Só pra te adorar, te alegrar, vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor poder te abraçar, sentir teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar. Com meu louvor eu quero te tocar. Com meu amor poder te abraçar, sentir teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia. Aleluias, amém. Como nós já falamos, nós estamos entrando numa nova série de mensagens, né? Experimente confiar. E aí, pensando nisso, eu lembrei de uma história, ela é muito conhecida, mas talvez você ainda não tenha escutado. Tinha um homem, e aí ele sempre andava na praia. E aí ele sempre via as pegadas dos passos dele e de Deus. E aí, toda vez que ele passava por um momento de dificuldade, ele só via uma pegada, um par, ele só via isso. E a outra, que ele era de Deus, ele não via. E aí chegou um certo dia, ele questionou Deus, ele falou assim: Senhor, por que quando eu estou bem, eu vejo sempre 2 pares de pegadas na praia? Mas quando eu estou mal, quando eu estou angustiado, eu só vejo um par. O Senhor não fica comigo quando eu estou mal? Onde o Senhor está quando eu estou passando por dificuldade? E aí Deus respondeu para ele: meu filho, quando você só vê um par, é porque eu estou te levando no colo. E aí isso traz para a gente um ensinamento. Será que você realmente está confiando em Deus? Ele não te desamparou, Ele não te deixou andando sozinho, pelo contrário, Ele está te levando no colo. Ele está te levando nos braços do Pai. E nessa manhã eu te convido a experimentar, confiar, a experimentar, andar com Deus. Amém? Esse louvor fala: Senhor, vem andar comigo. Porque a partir do momento que o Senhor andar comigo, eu nunca mais serei o mesmo. Amém? Mudaste minha vida com teu falar, Senhor. Arrebataste o meu coração por inteiro. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver
tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor. Te pus como selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, te peço. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Agora chegou um momento importante, não menos importante, o momento da oferta. E a palavra de Deus nos diz que cada um contribua conforme está no seu coração. Está lá registrado na carta do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 9, 7. Não faça com tristeza ou com pesar, mas cada um contribua conforme está no seu coração. Aí no canto inferior da sua tela tem o QR Code e você pode ofertar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, e Deus venha abençoar a tua vida, meu querido. Oremos, feche os seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos pelas nossas vidas, pela provisão dos céus, pelas maravilhas que tem operado na vida dos teus filhos, Senhor, pela bênção da cura, pela bênção, Senhor amado, da provisão, do alimento. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos, venha estar comigo, Senhor, venha estar conosco, abençoa as nossas vidas, segundo a tua infinita misericórdia. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando? Você crê que você foi separado? Que o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você não está aqui por acaso. Você foi escolhido, você foi separado, você é reconhecido pelo Senhor. Amém? Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são
foi separado, escolhido, se apresente ao altar de Deus nesse momento. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o meu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou e me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluias! Bendito. Antecedendo a mensagem, nós vamos fazer mais um louvor. O tema da mensagem hoje é experimente confiar conectados com Deus, certo, pastor? E o louvor que nós vamos cantar agora é Atos 2. Qual é a melhor forma de se conectar com Deus, se não pelo Espírito Santo? Que Deus deixou exatamente para que possamos ter essa conexão com Ele direta. Ai, mas eu tô na minha casa, eu tô sozinha. Eu tô assistindo o culto pelo celular, pelo notebook. Irmãos, lá em Atos 2, aconteceu quando tinha um grupo de pessoas dentro de uma casa. Então, se você crer, se você quiser, o Espírito Santo pode sim falar contigo nessa manhã. Tudo basta se você acreditar nisso. Faça esse louvor com fé. Faça esse louvor querendo, crendo que você pode se conectar com Deus. Nós já tivemos louvores, já tivemos orações, já lemos a palavra, mas esse momento é um momento de conexão. É você com o Espírito Santo, você com Deus, você com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Faça esse louvor com todo o seu coração, se conecte com Deus. Aproveite esse momento para se conectar com Deus, assim como Atos 2. Deus pode fazer grandes coisas na tua vida. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Enche essa casa, Pai, enche esse coração, Senhor. Nós estamos aqui, tão sedentos em ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração.
sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Louvado é o teu nome, Te Senhor. damos honra, te damos glória, Pai. Teu é o poder para sempre, sempre. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Bendito é o teu nome, Amém. Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Satisfação muito grande poder estar aqui mais uma vez neste local para que juntos possamos adorar o Senhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade em que me é dada, pois eu acredito que quando um pastor ele cede um púlpito de um templo como este aqui, ele está transferindo a responsabilidade. E tem um pregador bem famoso que é Paul Walsh, e ele diz o seguinte, que aquilo que nós pregamos, um dia nós iremos prestar conta com Deus. Porque eu posso conduzir você à salvação, como eu posso retroceder a sua fé. Então, eu vou fazer uma leitura que está aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, e na sequência eu quero pedir um favor para você, que você ore comigo, que você peça a Deus que Ele me use nessa manhã, no poder do Espírito Santo dEle, para que a palavra aqui falada, ela encontre guarida no teu coração, pois somente o Espírito Santo é capaz de nos mover, é capaz de fazer com que a gente venha entender a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1.
Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Feche seus olhos aonde você estiver. Vamos falar com o Senhor, separados geograficamente, mas unidos em um só pensamento, em um só espírito. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti mais uma vez, ó Senhor. É o Senhor que conhece a minha luta diária, o meu deitar, o meu levantar, as batalhas espirituais em que eu tenho travado, Pai. Ó Deus maravilhoso, mas eu creio que o Teu Espírito Santo é que tem nos fortalecido, que está conosco aqui nessa manhã e que tem algo a falar conosco. Deus bendito e poderoso, onde quer que se encontre, ó Pai, cada um que nesse momento está conectado, ó Pai, via internet, neste momento de culto, Senhor. Ó Deus bendito, Deus poderoso, eu creio que o Teu Espírito Santo, em que trabalha a nossa mente, o nosso coração, já tem preparado esses corações. Senhor maravilhoso, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tenha de misericórdia da minha vida e me dê condição, ó Pai, para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Compreendendo, ó Pai, que essa palavra ela já chegou a mim, ao meu coração, primeiro do que aos ouvintes, então me dê sabedoria para transmiti-la a cada um, Senhor. Deus bendito e poderoso, fica conosco. É o que nós te pedimos e crendo em Ti nós te agradecemos, hoje e sempre e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, uma nova série, experimente confiar, e foi dividido em vários temas, e a mim foi dada a responsabilidade de passar nessa manhã, conectar-se com Deus. E a gente vamos desenrolar através desse texto que foi lido, de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E eu quero mandar um beijo, um forte abraço aos nossos irmãos, que há muita gente não vê por esse período de pandemia, mas estamos aí firmes. E eu quero que você entenda e compreenda que Deus, Ele está no controle de tudo e de todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade também de ser pastor ali na igreja do Perequê. Um abraço aos irmãos, que em breve, com certeza, assim, com a graça de Deus, nós estaremos congregando novamente e estaremos juntos, presencial, né? Porque juntos já estamos em Cristo. Irmãos, e olhando para esse tema, experimente confiar. Eu gostei dessa expressão. Eu sou nascido em um berço cristão, mas em um determinado momento da minha vida eu quis experimentar o lado oposto do que é estar com Deus. Então, a mim assim, me soou bem essa ideia de conectar com Deus, experimentar, confiar, porque eu conheço os dois lados da moeda. E eu já posso de antemão, antes de pregar, garantir a você que experimentar estar com Deus é a melhor coisa que o ser humano pode fazer na face da terra. Experimentar caminhar com o Senhor, ter as suas experiências com o Espírito Santo, estar caminhando lado a lado com Jesus, sentir a mão poderosa do Pai sobre as nossas vidas. Não há outra experiência maior, não há outra forma de ser feliz sobre a face da terra, a não ser experimentar o cuidado em que Deus tem para com cada um de nós. O ser humano, ele foi criado com essa função. O ser humano, ele foi criado para manter um relacionamento firme com Deus. E na criação, nós podemos constatar que o primeiro casal
Eles tinham essa conexão com Deus. A Bíblia diz que Deus, olha só o privilégio desse casal, diz que no decorrer do dia, Senhor, diz que o próprio Deus ia lá no jardim e falava com eles. Eles ouviam a voz de Deus. Eu imagino assim, o momento em que você recebe uma visita na sua casa. Eu imagino o momento em que você está ali na sua casa e de repente alguém passa lá, um amigo, um conhecido, para tomar um café da tarde com você. A Bíblia diz que Deus, ele passeava no jardim. A Bíblia diz que havia uma perfeita harmonia, mas num determinado momento, a gente entende que houve uma ruptura. A gente entende que a Bíblia diz pra gente que houve uma ruptura nesse relacionamento. E a partir de então, todo ser humano, ele precisa se conectar com Deus. É algo interessante, mas todo ser humano, ele nasce e ele não nasce conectado com Deus. Ele faz parte da criação, ele é criatura, e de repente ele precisa se conectar com Deus. Isso não é de uma pessoa, de uma classe, de uma igreja, de uma etnia. Não, todo ser humano, ele precisa se conectar com Deus. E existe várias razões para que isso aconteça. Uma infinidade de razões, eu diria. Para que você volte a ter um relacionamento profundo com Deus, isso é estar conectado. E de repente a primeira razão é que você não venha se moldar aos padrões dessa vida. O texto que aqui foi lido, ele vai dizer o seguinte: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereça um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é interessante que nessa linha de pensamento, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, aqui nessa versão NVI, eu digo para você o seguinte: sabe quando uma mãe chega em um filho e diz assim: olha, pelo amor de Deus, menino, me ouve. O apóstolo Paulo aqui está dizendo para a igreja: olha, pelo amor de Deus, que o andar, o caminhar, o vestir, o se comportar de vocês seja agradável aos olhos do Senhor. Eva, ela se desconectou quando começou a dar ouvidos à serpente e abandonou a proposta divina. É interessante, Adão e Eva, o primeiro casal feito sobre a face da terra, criado por Deus em plena comunhão com Ele. De repente, ali chega a razão deste mundo todo turbulento. Eu vou usar a expressão, aquele que tenta dominar este mundo, usando ali a serpente, o próprio Satanás. Ele vem ali trazendo a forma de ser dele, a proposta deste mundo. E é interessante que Eva deixa de dar ouvidos à voz do Senhor e ela começa a dar ouvidos a este mundo secular. E que, para que fique claro essa ideia, irmão, de conexão, e a gente ouve muito, é uma linguagem muito comum para a gente, essa ideia de conexão. E às vezes, por exemplo, hoje nós estamos conectados através da internet, e de repente essa conexão ela pode cair a qualquer momento, e vocês deixam de me ouvir, e de repente, por alguns instantes a gente fica fora do ar. Adão e Eva, aconteceu isso com eles. A partir do momento em que houve essa ruptura, a conexão falhou e eles não conseguiam mais viver a vontade de Deus. Isso significa, irmãos, quando a gente pensa na nossa realidade, quando a gente pensa nessa ideia de estarmos conectados com Deus, eu preciso entender que quem vai tomar as decisões na minha vida, para que eu permaneça conectado com Deus, é de responsabilidade minha. Para quem vai tomar as decisões da sua vida, será de responsabilidade sua, e que você não pode permitir que alguém venha influenciar o seu comportamento, que só te conduz para longe de Deus. Presta atenção,
como funciona esse mundo, as ideias do mundo, como que vive, como que é impregnado em nossa mente. Há pouco tempo atrás, uma coisa bem interessante que acontecia, bastava você usar uma marca de tabaco. Há pouco tempo atrás aparecia na televisão que isso era sinônimo de um sucesso. E eles colocavam lá e faziam um comercial enorme e diziam: olha, se você usa esse tipo de tabaco, isso é um sucesso. Bastava que você tomasse uma marca tal de refrigerante, que aquilo era sinônimo de felicidade na sua vida. Bastasse que você usasse uma certa marca de margarina para que aquilo fosse sinônimo de uma família feliz. Ou seja, isso é impregnado na sociedade, eles querem trazer o seu padrão de comportamento. É interessante que quando eu saio com a minha esposa, que eu vou a alguma loja com ela, e eu acredito que toda mulher decente, ela tem dificuldade para comprar uma roupa para se vestir. Porque uma hora é os seios muito expostos, outra hora é uma roupa que quer avantajar tal área do corpo da mulher, e a mulher ela não consegue se vestir adequadamente, porque quem diz a moda que você vai usar não é você, mas ela já vem, e isso está impregnado em todas as lojas. Então eu não estou falando de modas e costumes, eu estou falando de uma pessoa que quer portar-se elegantemente, sem estar ali mostrando as partes do seu corpo. Uma pessoa que quer se comportar decentemente diante da sociedade, mas ela encontra dificuldade para encontrar roupas para se vestir. A gente olha para a música brasileira e de repente você mora numa comunidade e você ouve músicas que diz assim que é o grande sucesso do Brasil e que dá vergonha de você ouvi-la, que diz o seguinte: olha, agora a gente vai fazer uma guerra de bumbum. Olha só o que a gente tem hoje em dia na nossa cultura, e isso é impregnado nas nossas crianças, isso é impregnado na nossa sociedade. Eu não estou dizendo que a música seja ruim, a música é boa, tudo é bom, mas a gente tem que entender e fazer um filtro daquilo que nós podemos e o que nós não podemos, e nós precisamos entender que nós temos um Deus que é poderoso e nós o agradamos, e nós precisamos entender que a roupa que você veste, aquilo que você come, a profissão em que você escolheu, ela vai ser uma atitude de louvor, um culto racional diante do Senhor. E é interessante, irmãos, que o anticristo, ele trabalha dia e noite, ele investe pesado para que a coisa, para te vender uma ideia distante daquilo que produz em você uma conexão com Deus. O anticristo, ele trabalha e ele investe pesado. Eu não sei porquê, se já passou na tua mente, por que se investe tanto em desenho animado para criança? Porque isso cientificamente é comprovado que o caráter de um ser humano, ele se forma entre os 3 e aos 7 anos de idade. Então, a mídia ela vai tentar induzir na mente do seu filho, dos meus familiares, de todos aqueles que são pequeninos, a cultura, o andar, o trajar deste mundo secular, aquilo que vai te distanciar de Deus. Eu não estou dizendo que é pecado assistir televisão. Eu tenho na minha casa, assisto, minha neta assiste, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que há uma cultura e a gente não pode fechar os olhos para isso. Há um ser que ele tenta de qualquer forma fazer com que você se desconecte de Deus, esteja conectado com Ele. Abandone os valores de Deus e coloque em ação os valores dEle. E quais são os valores dEle? Aquilo que é propenso à nossa carne. E quando nós pensamos nos valores de Deus, é aquilo em que nos fortalece espiritualmente. Então eu preciso entender, e eu não posso fechar os olhos para tudo isso e achar que está tudo normal. Afinal de contas, Deus ele me deu o privilégio de conhecer os dois lados da moeda. E permanecer, para que eu possa dizer para você que o melhor de Deus, Ele tem para a tua vida. Eu quero dizer que eu não sei qual é o tipo de tormenta que você tem passado.
Eu quero te dizer que eu não sei qual é a aflição que você tem vivido. Mas tem um texto na Bíblia que ele vai dizer o seguinte: olha, de Deus ninguém zomba. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então pare para analisar qual tem sido a sua proposta diante de Deus, se você tem se conectado com as coisas de Deus, ou se você tem se conectado com as coisas deste mundo, qual tem sido o seu caminhar no dia a dia. Pensando nessa ideia de conexão, e eu disse que há várias razões, e a segunda delas é que nós devemos transformar a nossa mente. Nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Tem um texto no capítulo 15 de João, a partir do versículo 1, Jesus ele usa uma figura de linguagem, ele faz uma analogia ali, dizendo que ele é uma videira, e que nós somos os ramos, e que sem ele nada nós poderemos fazer. De repente Jesus usou esse arbusto, essa planta, pelo fato dela possuir muitos ramos. Eu não sei se você já teve o privilégio de apanhar uma uva no pé e saborear. Mas ela é um arbusto que ela promove muita sombra, e às vezes as suas ramas são extensas. E eu nunca vi uma videira produzindo que ela tivesse apenas um fruto. Esses ramos, eles possuem muitos frutos. E ninguém consegue por si só, irmãos, estar sendo transformada a sua mente, mas por ele mesmo. Olha, eu consigo de mim mesmo. Olha, eu sou um cara bom. Olha, eu sou um cara honesto. Mas essa transformação, essa conexão com Deus, ela só se vai dar por meio de Jesus. Então entenda que a sua mente ela precisa ser transformada, mas para que isso aconteça, é necessário que você tenha um relacionamento profundo com o Senhor. E nós estamos falando de conexão, e a conexão ela não se faz de qualquer forma, irmãos. Presta atenção no texto de Romanos, versículo 2: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e perfeita vontade de Deus. Há um preço a ser pago. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Mas nessa linha de que não é de qualquer maneira, de qualquer forma, tem muita gente que tem se perdido no meio do caminho. Olha, primeiro eu vou deixar todos os meus pecados, primeiro eu vou deixar toda a minha vida errada, primeiro eu vou deixar tudo isso, e quando eu for bom, aí eu vou para Jesus. Quando a minha vida já estiver sido toda transformada, então eu vou agora ser um cristão. Não é dessa forma que acontece. Você precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário simbolizou muito. Ele pagou um preço pela minha e pela sua vida. Agora nós estamos na era do Espírito Santo, em que vai fazer essa conexão. O Espírito Santo nos conecta com Jesus e Jesus nos conecta com o Pai. Então é necessário que a gente entenda todo esse processo. Olha, não, deixa que eu vou resolver os meus problemas existenciais. Eu digo para você, eu sou pastor, eu já assumi uma comunidade há quase 10 anos, e todos os dias da minha vida eu ainda travo uma grande guerra espiritual. Durante essa semana houve muitos conflitos, houve muitas batalhas, mas se eu estou aqui é porque o Senhor permitiu que eu estivesse. Se eu estou aqui é porque Ele é que tem segurado em minhas mãos, tem transformado a minha mente no poder dEle, porque um dia eu resolvi viver para Ele. Nessa manhã eu te convido a fazer essa conexão com Deus, deixar os valores, as propostas que têm sido realizadas para você deste mundo, porque as propostas deste mundo são para este mundo. O pecado só te conduz à morte, porque tudo isso é passageiro. Mas um dia, oh Senhor, um dia os céus vão se enrolar. Aquele que é poderoso, aquele que morreu naquela maldita cruz, Ele volta.
E quando Ele voltar, aqueles que estiverem conectados com Ele vão viver em uma vida em onde os nossos olhos ainda não contemplaram o melhor de Deus. Mas é necessário que haja essa conexão. É necessário que você não seja moldado por essa sociedade. Que a cultura em que nós vivemos, que não é toda ruim, que eu não posso dizer que a cultura é 100% ruim, mas o que leva um homem, qual é a recompensa de um homem que passou e entregou a sua vida todinha como um carnavalesco? Aí de repente ele morre como Joãozinho 30, e de repente está ali, seus últimos dias foram trágicos, e qual a esperança que produziu tanto carnaval, tanta festa, tanta coisa, tanta cultura local, e para onde foi? Qual é a esperança deste homem? Agora vai fazer festa onde? Mas nós que cremos, e eu não estou regulando isso, é uma igreja adventista da promessa, porque nós não somos o dono da verdade, porque nós seguimos a verdade, porque a verdade se chama palavra de Deus, porque a verdade se chama escritura sagrada, e nós, se nós sairmos fora dela, nós não temos a verdade, mas nós seguimos a verdade, e nós convidamos você a seguir essa verdade, estar conectado com Deus. Para isso que nós fazemos este culto online. Nós não fazemos esse culto online, não é porque ainda que os irmãos toquem um bom instrumento, tenham uma boa voz, e de repente a gente ministra com a autoridade do Espírito Santo, mas não é para se aparecer, para que o seu coração seja alcançado, e você compreenda que os valores dessa vida, eles tentam te arrastar para baixo. Mas há um Deus poderoso, um Deus que morreu naquela cruz, para que os valores que são do Pai sejam reconhecidos na sua vida. E pasmem no que eu vou dizer. Pasmem. De repente você está ouvindo essa mensagem e você está dizendo o seguinte: não, eu estou com Jesus. De repente você está ouvindo essa mensagem e de repente você está dizendo o seguinte: não, eu conheço Jesus. De repente você está ouvindo essa mensagem e você está dizendo o seguinte no seu coração: olha, está tudo quites. Mas Jesus, Ele afirmou que nem todos que dizem caminhar com Ele têm conexão com o Pai. Ou seja, está conectado com o padrão do reino de Cristo. A Bíblia vai dizer para a gente que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É muito interessante esse negócio. Eu não sei qual é o seu cardápio, qual é a sua mesa. Mas eu acredito que, de repente, 90% dos seres humanos, eles já ouviram falar de uma palavra chamada caviar. Mas existe uma música que diz o seguinte: nunca vi, não comi, eu só ouço falar. E depois ele pergunta: você sabe o que é caviar? Eu já imaginei como que seria essa iguaria, só que não cabe no meu bolso. Talvez na sua mesa seja comum, mas existem milhões de pessoas que já ouviram, e alguém fala assim: você sabe o que é caviar? Ele disse sim, mas ele nunca experimentou, porque nunca esteve dentro dele. Assim também é Jesus. Muitas pessoas já ouviram falar de Jesus, mas Jesus nunca esteve dentro dele. Ele nunca teve uma experiência real com Cristo. Ele nunca se aproximou de Jesus. Jesus nunca esteve na mesa dele, assim como o caviar nunca teve. Mas de repente você vai passar a sua vida toda e por uma condição financeira você não pode ter o caviar na sua mesa. Mas eu digo que toda refeição Jesus está lá com você, porque Ele é que provê o seu alimento. Aleluia! Porque é o Senhor da igreja, porque é aquele que morreu naquela maldita cruz, Ele se importa com você. Então não apenas ouça falar, não apenas leia partes, mas busque essa intimidade com Deus, busque essa conexão com Deus. Deus, Ele tem algo para fazer através da sua vida. Você não está assim sobre a face da terra apenas como um animal. Você é imagem e semelhança dEle. Ele morreu naquela cruz, foi por você. Ele morreu naquela cruz porque Ele te ama, e te ama de uma forma incondicional.
Mas a parte dele ele fez. A Bíblia diz, a história vai dizer para a gente, a história vai dizer algo interessante para a gente, que havia um costume naquela época, em que Jesus morre. Diz que quando dois reis haviam brigados, diz que um, para amenizar a causa, enviava um presente, para que essa causa fosse amenizada, para que a guerra terminasse. Havia uma inimizade entre Deus e os homens. Aí diz que Deus, no amor dele, ele envia Jesus para amenizar essa guerra. E satisfez a ira de Deus, e hoje nós temos acesso ao Pai, mas é necessário que a gente compreenda que não é de graça, que não é pela graça, mas é por graça. E a graça de Cristo alcançou-nos, e porque eu fui salvo, então eu preciso me mover, eu preciso caminhar, eu preciso me alimentar, eu preciso viver de uma forma que agrada ao Senhor. Assim conforme o apóstolo Paulo diz, olha, não se amoldem a este mundo, não, mas ofereçam por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional de vocês. E a terceira experiência, irmãos, a terceira experiência, pensando nessa ideia de conexão, é justamente essa, de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso ter a minha própria experiência. Eu preciso ter a minha própria experiência. Eu não posso viver com a experiência do pastor dessa igreja. Eu não posso viver com a experiência de Lázaro que um dia ressuscitou. Mas eu não posso viver com a experiência dos irmãos que caminham junto comigo, ainda que isso fortaleça a minha fé. Mas eu posso dizer para você que um dia, um Deus poderoso, Ele fez algo na minha vida, quando essa sociedade que já tinha me tomado tudo, tinha tomado os meus valores, a minha moral, a minha ética, um dia Ele me tirou desse lamaçal de pecado e diz, olha filho, eu te amo. Ele está fazendo isso com você nessa manhã. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é a sua dificuldade, qual a dificuldade dos seus familiares, mas enquanto você diz que tem Jesus, mas você flerta com Satanás, nada vai acontecer na sua vida. Você presta atenção, Eva tinha essa conexão com Deus, mas ela começa a dar ouvidos à serpente, e a serpente diz para ela, olha, o que Deus disse foi o seguinte, é que você iria morrer. Você não pode comer dessa árvore. Pare de bater papo com Satanás e olhe para Deus. Veja a proposta que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia diz que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que nem tão pouco subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado para aqueles que se conectam com Ele. E aqueles que se conectam o amam e faz a sua vontade e guardam os seus mandamentos e vive uma vida para Ele. Mas é necessário que eu venha entender isso tudo. E quando eu entendo, e eu passo por esse processo, então eu começo a experimentar. E hoje, esse mundo secular, essa filosofia, ela tem trazido o seguinte, olha, você precisa experimentar primeiro. Olha, o sinônimo aqui é se você tem isso. O sinônimo de estar com Deus é se você foi muito abençoado. Deus, Ele quer suprir a sua necessidade, sim. Deus, Ele quer abençoar a sua vida, sim. Mas Deus, Ele não vai permitir que você paquere esse mundo, que você se jogue nesse mundo, e ao mesmo tempo você viva uma vida de comunhão com Ele. Há uma decisão a ser tomada. Jesus, a proposta dele
para a multidão que estava ali, é se alguém quiser, não é obrigado, mas se alguém quiser vir após mim, negue os seus desejos, rompa com o mundo, se conecte comigo e siga-me. Essa é a proposta de Jesus para a minha e para a sua vida, deixar os valores desta vida, se conectar com Ele, viver para a glória dEle, para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para a minha igreja, para os meus vizinhos. É dessa forma que funciona, não temos como alterar os valores. Olha, primeiro Deus, Ele vai se manifestar poderosamente na minha vida, para que depois eu vá segui-lo. A Bíblia diz claramente, não se amolde, não paquere o mundo, não fique com o mundo, mas experimente confiar naquele que um dia morreu naquela cruz por você. Experimente confiar em Deus. Experimente viver essa fé em que um dia Ele entregou para você. Há um Deus poderoso que não brinca em serviço. Satanás sabe que os dias dele estão contados, ele trabalha 24 horas por dia, mas o Deus que nós servimos, Ele é eterno, e Ele vai trabalhar uma eternidade para que você seja feliz, para que você caminhe do lado dEle, mas é necessário que você entenda em que apenas há uma era passageira, em que nós estamos aqui e vivemos próximo a esses valores mundanos. Os valores mundanos, eles te levam a quê? A prostituição, a lascívia, as orgias, as bebedice e a falta de comunhão com Deus. Só te afastam do Senhor. Pastor, eu consigo. Você não consegue. Ninguém consegue. E nos sentimos tão enfraquecidos que não conseguimos ajoelhar para nos colocarmos diante de Deus e falarmos com Ele. Eu quero concluir essa mensagem. Eu quero falar de algo para você. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem riquíssimo, dono de uma grande transportadora. E Jó, ele tinha seus filhos, Jó tinha uma família abençoada, Jó tinha um nome respeitado, e de repente Jó perdeu tudo. E no livro de Jó a gente vê um grande sofrimento. Mas no final deste livro, Jó dizia o seguinte: olha, eu ouvira falar de ti, mas agora eu sei que nenhum dos seus planos podem ser diminuídos ou confundidos. Então, o que Deus projetou para você, Ele vai cumprir. Mas desde que você se desconecte desse mundo e passe a ter uma vida ao lado do Senhor, caminhando com Ele. É necessário que você deixe tudo aquilo, todo embaraço, se aproxime de Jesus. Deixa o Espírito Santo conduzir a tua vida. Deixa o Pai fazer uma obra poderosa na sua vida. O Senhor, Ele tem algo para fazer na sua vida em que você nem imagina. Eu imaginava que eu era feliz, mas no dia que eu tive um real encontro com Cristo, então eu compreendi o que é a verdadeira felicidade. A felicidade não está na margarina, não está no refrigerante, não está na propaganda da bolacha de coco, não está na propaganda onde eles vão usar algo ali, um creme para passar nos pés e ter uma mulher de biquíni. Por que não coloca uma velha toda enrugada lá? Por que não trabalha nessa linha? Porque a sensualidade é presente nesse mundo. Porque esse mundo, ele é sensual. E a sensualidade, ela te afasta de Jesus. A sensualidade, ela te afasta. E ela te empurra nesse mundo. Mas eu preciso me conectar com Deus. Então eu vou experimentar o amor do Pai, o conforto do Espírito Santo e a companhia de Jesus.
Eu acredito que aí na sua tela deve estar aparecendo o QR Code. Tá, a sua tela está aparecendo o QR Code. E eu não sei a sua condição. Olha, pastor, eu já sou cristão. Você está conectado com Deus? Qual foi a sua experiência que você teve com Jesus? Você vive de uma forma íntima com o Senhor? Se você vive, amém. Pastor, eu preciso de algo a mais de Deus. Eu estou na igreja já há 20 anos, mas eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Entregue hoje. Faça um compromisso com Ele hoje. Renove a sua aliança com o Senhor. Pastor, eu nunca entreguei a minha vida a Jesus. Então hoje é o dia. Agora é o momento de fazer uma aliança com Ele. É o momento de você experimentar o melhor do Senhor. Olha, os dias são maus. A gente vê ao nosso redor todos os anúncios da volta de Jesus. Então se conecte com Ele. Tenha uma vida eterna a partir de agora com Ele. Você faz o procedimento aí, aparelhando o seu celular aí com o QR Code. Aceite a Jesus. E nós entraremos em contato com você e cuidaremos de você. Encaminharemos você, discipularemos você. Traremos você à nossa comunidade. Mas o compromisso que você faz é com o Senhor da igreja. E eu quero orar por você. Eu vou pedir a você que feche os seus olhos por um instante. E eu quero pedir a Deus que comece a tratar a tua vida. Aonde você estiver aí, por favor, feche seus olhos. Pastor, eu não vou entregar minha vida a Jesus, mas eu tenho um familiar meu que precisa. Pai santo e poderoso, Rei da glória, Senhor maravilhoso, aqui estou diante de Ti, Pai. O Senhor conhece a estrutura, Senhor, do Teu servo. É o Senhor, ó Pai, que caminha conosco. É o Senhor, ó Pai, que faz abrir o mar. É o Senhor, meu Deus, que tem derrubado os gigantes. O grande Deus poderoso é o Senhor que tem nos sustentado, ainda que nesse momento de pandemia. É o Senhor que tem nos sustentado, ó Pai, quando a morte chega ao nosso lar. É o Senhor que tem sustentado, ó Pai, quando os relacionamentos, eles não combinam. É o Senhor que tem nos sustentado, ó Pai, diante das propostas do anticristo. É o Senhor que tem nos sustentado, ó Pai, diante, Senhor, das propostas dessa vida. É o Senhor que tem nos feito, ó Pai, pela fé, acreditar que o Senhor está voltando, que vai buscar a tua igreja. Ó Rei da glória, Senhor maravilhoso, eu te peço, Senhor, que nesse momento, ao Senhor que toca nesses corações, que fortalece, ó Pai, somente o Senhor é capaz de convencer um pecador do seu pecado. Somente o Senhor, ó Pai, é que pode restaurar, é que pode regenerar. É o Senhor que restaura casamentos, restaura relacionamentos. É o Senhor que restaura a nossa aliança contigo. Ó Deus poderoso, aqueles que se encontram afastados, aqueles que se encontram enfraquecidos, aqueles, ó Pai, que deixaram essa vida, ó Deus maravilhoso, de intimidade contigo, porque se encantaram com os valores dessa vida. Reconecta nessa manhã, Senhor. Ó Deus maravilhoso, em algum momento, ó Pai, a conexão deles caíram, assim como a de Eva e Adão. Mas o Senhor enviou Jesus para que nós possamos, ó Pai, ser reconectados contigo. Ó Deus maravilhoso e poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo a Ti, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, tem de misericórdia da minha vida. Não permita, Senhor, que os meus pés vacilem. Ó grande Deus maravilhoso, Rei da glória, Rei
Rei da glória, que estamos diante de Ti, ó Pai, porque nós cremos, ó Senhor, que o Senhor é poderoso. Nós cremos, ó Pai, que a vitória é certa, porque o Senhor é o nosso general. Aleluia. Rei da glória, Senhor poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor abençoe essa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo é o que nós te pedimos. E crendo em Ti, ó Rei da glória, Deus poderoso e maravilhoso, em nome de Jesus, ó Senhor, nós te pedimos que o Senhor fique conosco, hoje e sempre, Pai, e eternamente, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu santo e bendito nome, Pai. Ó Santo Deus, quebra o vaso
Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar, interceder. Essa semana aí chegamos ao nível, né, de mais de 3.000, quase 3.700 pessoas num dia morrendo por causa da Covid. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, do mundo, né? Assim oramos. Sabemos que Deus tem misericórdia e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. O nosso papel é continuar orando, pedindo a Deus que nos abençoe e que nos livre, segundo a tua infinita graça, de todos os males, ok? Vamos orar? Eterno e maravilhoso Pai nosso, segundo a tua infinita graça, oramos, confiado no teu poder sempre, dependemos de ti, Senhor. Oramos para aqueles que trabalham na área da saúde, oramos pelos governos, oramos, Senhor, para que tenhamos paz, que continuemos a falar do teu evangelho, da tua palavra e que verdadeiramente sejamos conectados contigo. Sabemos das lutas, sabemos dessa pandemia que é mundial, mas sabemos que o Senhor é o Deus criador, mantenedor de todas as coisas. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, que continuemos a olhar pela fé, conectado contigo, Senhor, sempre, em todo tempo, em todo momento. Continue com o teu povo, alimenta-nos, Senhor, da tua palavra e do teu poder. Nos guarda e nos sustenta. Oramos confiado no teu nome, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua igreja. Logo mais às 15 horas nós teremos aí a palestra que é o nosso convidado, o pastor Mateus Almeida, falando sobre a sociedade, falando sobre as cidades, falando sobre o evangelismo, que você se participe também, se assim puder, seja lá conectado conosco, ok? Logo mais às 13 horas. Bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande, incomensurável amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.